Agora, neste momento, apresentar aqui a pregadora da noite. Para alguns é bem conhecida, né? A Eva, ela é capelã lá do Colégio Semaco, bem conhecida aqui, todos da igreja. Eva, irmã em Cristo aqui, estão congregando na igreja metodista. Ela está aqui junto com seu esposo, seu filhinho está lá na classe. Vamos orar agora pela Eva, para ela trazer aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. Senhor, ainda na tua presença, obrigada, Pai, por estarmos aqui reunidos na tua casa. Obrigada por termos escolhido estar aqui nesta noite para ouvir do Senhor, para louvar o Senhor e sempre engrandecer o teu nome. Neste momento eu te peço que o Senhor abençoe a vida da Eva, esvazie dela mesma e que venha exaltar somente o Senhor através da vida dela. Abençoe a caminhada dela cristã, abençoe a família, abençoe a vida profissional e a ministerial. O Senhor conduza a Eva, meu Pai, em nome de Jesus. Obrigada por esta oração. Amém. Graça e paz, povo de Deus, amém? Que nervosismo estar aqui essa noite. E uma alegria também estar com vocês. Eu estou acompanhada da minha família, meu esposo está ali, vai estar aqui daqui a pouco fazendo o momento final. Eu estou nervosa de verdade, tá? Estou até com dor de cabeça. Estou nervosa por 2 motivos. Primeiro, que o meu pregador, gente, que eu mais admiro é o meu esposo. É sério, sabia? Desde a época que nós éramos amigos. E aí o pastor Mauro, o senhor não tem assim um gabinete emergencial, não? O senhor fazer assim agora? Gente, eu amo ouvir o pastor Mauro. Eu guardo no meu coração a ministração dele aqui no aniversário da Ana, falando sobre Enoque que andou com Deus. E esse andar com Deus alcançou as suas gerações futuras. É um prazer estar aqui, Deus abençoe a vida de vocês. Vou ser bem rápida. Nós vamos ler 2 textos iniciais. Eu quero começar lendo o texto de Gênesis, capítulo 2. Versículo 18. Gênesis 2. Vamos ler o versículo 18, depois nós vamos ler um texto do Novo Testamento. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Agora vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 13. É um texto bastante conhecido. Eu quero ler com você a partir do versículo 13, 1. Ler esses 7 primeiros versículos. 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1. Para ganharmos tempo, diz assim: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses próprios, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém?
A gente está debaixo de um tema proposto essa noite, que é o poder do amor em família, transformando vidas e comunidades. E não tem como falar de família sem nos lembrarmos da primeira família. Na verdade, a primeira família nos arremete ao primeiro projeto de Deus. Qual foi o primeiro projeto de Deus? Família. O Senhor cria um jardim, coloca ele no Éden, um jardim lindo, maravilhoso, um lugar sem pecado, um lugar perfeito, o que Deus criou para o ser humano. E lá Deus coloca o homem chamado Adão. Adão é criado pelas próprias mãos do Criador, um homem perfeito, a imagem e semelhança do Criador. Deus dá a Adão algumas funções e de repente Deus olha Adão e Deus tem uma ideia e Deus diz: não é bom que o homem esteja só. E aqui Deus está falando esse só no contexto de família. E Deus não criou o homem para a solidão, nem para viver solitário. Então o Senhor vai formar Eva da pele de Adão, dos ossos de Adão, da costela de Adão. Essa é uma família perfeita num lugar perfeito. Eu quero que você imagine isso, um jardim maravilhoso. Eu amo verde, acho lindo, faz bem para a nossa alma, acalma as nossas emoções, nossos sentimentos. Nesse lugar perfeito está Adão, Eva e o Senhor. E nessa época, que ainda não havia o pecado na terra, como diz o meu esposo quando prega, aqui era Deus que vinha até o homem. Na viração de todo o dia, o Senhor descia para conversar com Adão. É perfeito. Deus desce para trocar uma ideia, para dialogar, para conversar com Adão, para saber como foi o dia. Tudo está perfeito. Até que uma quarta voz vai surgir naquele paraíso. Que voz é essa? A voz da serpente. E o que a serpente representa aqui, gente? Satanás, o inimigo. Tudo é um paraíso quando nós temos Deus e apenas a voz de Deus nos guiando. E quando outras vozes ou uma outra voz entra, esse paraíso ele pode ser destruído. Eu quero me basear aqui nesse início dizendo: hoje nós caminhamos nessa terra e nós temos acesso à voz do Senhor. Aonde está essa voz? Na palavra dele. E quando eu deixo de meditar, como está escrito aqui, outras vozes começam a entrar na nossa casa. E falando de família, nós temos hoje, no século 21, enquanto eu falo, nós temos uma linguagem muito conhecida e muito falada, que é o quê? As famílias contemporâneas, uma época contemporânea, tudo é contemporâneo e tudo é relativo. A verdade é relativa. Isso aqui é água, se eu achar que é água, mas se eu achar que é Coca-Cola, então será Coca-Cola. Porque a verdade, ela se tornou relativa. E se eu não preservar no meu jardim, na minha casa, na minha família, apenas a voz de Deus, o inimigo ele pode sim entrar e destruir aquilo que o Senhor criou para ser um paraíso. E aqui eu já quero que você entenda, Deus não criou a sua casa para ser um ringue de boxe, nem um pedacinho do inferno. Se eu tenho dentro de mim o Espírito Santo, esse Espírito que fala ao meu espírito que eu pertenço a Deus, então a minha casa, ela pode sim ter esse paraíso que o Senhor criou. Amém? Ainda que nós temos as nossas adversidades e a nossa própria natureza. E como eu posso fazer para apenas ouvir essa voz no meu jardim? A Bíblia, ela é um manual de fé e prática. Mas para ela ser um manual de fé e prática, eu preciso ter o hábito, igreja, de lê-la todos os dias. Se você for ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver o Senhor nos instruindo, nos ensinando, nos aconselhando a meditarmos na palavra do Senhor dia e noite. O Senhor fala isso a Josué quando ele vai se tornar agora líder do povo de Israel. Você vê o salmista falando: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. A voz do Senhor, ela está aqui para nos guiar. E nessa palavra, o Senhor deixou papéis estabelecidos para a família, papéis para a esposa, papéis para o marido, papéis para os filhos. Eu preciso entender
que a família é um espaço sagrado onde os valores são transmitidos de geração em geração. A família é esse projeto de Deus que é tão atacado por Satanás, porque o inimigo sabe que se uma família mantiver os seus princípios, então a próxima geração também vai manter os princípios cristãos que louvam e exaltam o nome do Senhor. E antes de continuar, eu falo isso com todo amor no meu coração. Você, como pai, como mãe, tem conseguido passar à sua geração, aos seus filhos, os ensinos dessa palavra? Irmãos, o nosso dia a dia, a nossa correria, o nosso cansaço, as nossas próprias ideologias, elas nos impedem de ter um tempo e assentar para ler a palavra. Nós estávamos conversando esse outro dia, eu e Bia. Se nós não decidirmos nos atentar para o que o Senhor nos ensina, nós não conseguiremos passar a outra geração. E o salmista disse isso: uma nação contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos, e eles anunciarão os seus atos poderosos. Porque eu, Eva Maria, sei que tudo na vida eu posso resolver em oração. Eu apresento ao Senhor e esse plano vai ser bem sucedido. Porque eu aprendi isso com a minha mãe. A minha mãe colocava eu e os meus outros 6 irmãos, poucos, né, gente? Todos nós para orarmos. Passávamos de algumas adversidades e nós orávamos e nós víamos o Senhor na nossa casa. Porque é uma geração contra outra geração. Irmãos, eu vou repetir. Você não vai conseguir firmar seus filhos no caminho do Senhor se você não ensinar para eles quem é Jesus. Essa fé que uma vez nos foi dada, ela precisa ser preservada. E esse não é o papel primordial, primário da professora da escola dominical. É o seu papel. Como mãe, como pai, como vó, como responsável por essa casa. O Senhor está contando comigo e com você para ensinar os nossos filhos os valores cristãos. Nós precisamos entender isso. E como eu disse, há papéis relacionados para o homem e para a mulher. E eu vou ser muito breve. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Um conselho. Como um homem deve se portar dentro dessa casa? E por que a Bíblia é muito clara sobre isso, irmãos? Porque você precisa entender. Se você está construindo uma família, se você não tem filhos, pretende ter, você que tem, você precisa entender que tudo que você faz é um espelho para essa criança que está crescendo dentro da sua casa. Para esse adolescente, para esse jovem. Se você briga com seu marido na frente dos seus filhos, você está passando um legado. O nosso comportamento, ele vai glorificar a Deus, vai ser um espelho de Deus para a vida dos nossos filhos. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, diz assim: maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse amor, como Cristo amou a igreja, é um amor de sacrifício. E esse é um tipo de amor que o mundo condena, porque amar dá trabalho. Porque amar requer perdoar. Porque amar requer paciência. Porque amar requer zelo. E abaixo há um versículo falando para as mulheres: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. E quando a gente fala essa palavra, parece que dá um tino no ouvido. A gente quer sair correndo, a gente quer passar por cima desse texto e fingir que ele não está escrito. Quando a Bíblia fala dessa submissão, dessa sujeição, que na verdade no original está falando de um papel de auxiliar, de ajudar alguém que está numa missão. A Bíblia está dizendo que essa mulher vai ajudar a esse marido que ama essa mulher como Cristo ama a igreja. Eu vou repetir. O mundo que nós estamos vivendo, igreja, é um mundo que não tem amor. Porque a Bíblia diz, eu sempre digo que a Bíblia confirma a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. E o texto não fala se esse amor vai se esfriar lá fora ou aqui dentro, é o amor que vai se esfriar. E se eu não preservar os valores cristãos em mim para passar isso para frente, a minha casa não vai ver esse paraíso que Deus criou para ela ser. E ela precisa ser.
nessa noite eu sinto que o Espírito Santo está me convidando, eu, Eva, primeiro, a minha casa, e convidando a você que está aqui ouvindo, não a minha voz, mas a palavra do Senhor, a você voltar a amar como Cristo quer te auxiliar a amar. Irmãos, e quando nós começamos a ler a Bíblia, o Senhor vai nos ensinando e vai nos mostrando tantas coisas que nós precisamos reparar nas nossas veredas. O Senhor mesmo disse: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, porque nela vocês têm o caminho que conduz à vida eterna. Sabe o que eu li outro dia, gente, que eu abri e fechei? Paulo escreveu nos Efésios: tirai do vosso meio a gritaria. Fechei na hora. Estou confessando. Está escrito. Eu preciso que você entenda. Nós estamos aqui como família cristã, amém? A nossa fé está estabelecida no Senhor, amém? E essa fé é estabelecida na palavra que Ele nos deixou. Irmãos, a Bíblia, ela é uma bússola. Ela fala sobre tudo que nós precisamos ter, viver, para alcançarmos o céu, para alcançarmos a vontade dEle na nossa vida, na nossa casa. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, também é um conselho da palavra do Senhor aos maridos, aos esposos aqui nessa noite. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Sabe o que Pedro está dizendo em outras palavras? Se você tratar mal a sua esposa, se você viver iracundo com ela, as suas orações não são ouvidas pelo Senhor. Irmãos, eu sei que nós vamos viver no nosso contexto. Eu vou repetir até eu terminar essa mensagem que eu já estou prosseguindo para o final. Se você não tiver a palavra como sua bússola, você vai viver como um cristão errante no caminho. Nós estamos aqui nesse ambiente, aqui é a casa do Senhor, amém? E a Bíblia diz que onde o Espírito Santo está, aí há liberdade. Nessas reuniões onde nós nos assentamos, nós vemos para prestar um culto ao Senhor, o Senhor fala conosco através de um louvor, o Senhor fala conosco através de uma oração, através da palavra, e nesse falar, Ele pode curar o nosso corpo físico, Ele pode transformar a nossa mente, Ele pode fazer isso, mas muitas das vezes o Senhor não desce com a presença dEle, porque o nosso coração está vivendo de acordo com aquilo que não está escrito. Quantas das vezes, se você não vigiar, se você não ver a sua vida aqui, você vem brigando até a porta da igreja, falando entre os dentes. Quando você vê o pastor, você fala: paz, pastor. Vira para o lado e fala: eu mato você em casa. Essa é a nossa carnalidade, irmão. Essa é a nossa natureza. E o Senhor não nos está admoestando essa noite porque nos odeia, muito pelo contrário. Se eu viver a minha vida baseado na palavra, então a minha casa vai ser cheia da presença dEle. Mas aqui também há conselhos para nós mulheres. O primeiro conselho, Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica, mas a tola com as próprias mãos. E se você leu esse versículo para um movimento que está aí, que endeusa a mulher, sacrifica os homens, por isso que eles querem queimar a Bíblia. Mas a Bíblia fala que a mulher, ela constrói, ela edifica essa casa. E por que isso? Porque nós, como esposas, a gente sabe o poder de influência que nós temos dentro da nossa casa. É ou não é verdade? Ou seu marido não está vestido com a roupa que você escolheu para esse culto, aleluia. A influência na cor da tinta da parede, de como vai ficar os móveis, tantas coisas. Mas a nossa vida emocional, ela precisa estar submissa ao Senhor. E por que eu digo isso, querida amiga? Eu quero que você me entenda. Lembra do Éden que eu falei, aquele lugar perfeito? Sabe qual foi o plano do diabo para atingir Adão? Convencer Eva de comer do fruto proibido. Porque ela, como mulher curiosa, 100% emocional, toda, nossa, mas o Senhor, mas o jardim, mas essa árvore tão bonita. Você viu em algum momento antes disso, Adão, a Bíblia falando sobre Adão? Adão ouve o Senhor, não vai comer, ele não come. Mas a natureza dessa mulher, a decisão de fazer, influenciou o marido. Ele não comeria se Eva não tivesse ido lá, mas ele confiava nela. Eu vou repetir, querida.
Se você tiver o seu coração no Senhor, você pode edificar essa casa. E talvez você está aqui e não tenha o seu marido ainda crente. A Bíblia fala em 1 Pedro que a mulher casada com o marido descrente, através do seu comportamento, não das suas palavras, ela pode ganhar esse homem para o Senhor. Aonde está essa sabedoria? No Senhor. Provérbios nos dá esse conselho: se buscarmos e amarmos a sabedoria, Ele nos dá. E agora, eu gostaria de ler alguns deveres espirituais da nossa família. Eu preciso que você me entenda. Se você tem uma carreira, se você tem um negócio familiar, e você está criando os seus filhos para ter, para ser, crie, faça, dá curso, escola particular, o que você puder de melhor. Mas tudo isso não vai ser suficiente se você não ensinar os seus filhos a amarem ao Senhor. O Senhor colocou no nosso coração, meu e do meu esposo. Toda sexta-feira é o dia que nós oferecemos ao Senhor em propósito a vida do nosso filho. O Pedro tem 2 anos. Mas eu já imagino, pastor Mauro, a adolescência do Pedro. Que vai estar esperando o meu filho daqui a 10, 15 anos, eu não sei. Mas o que eu posso fazer para facilitar que o Pedro conheça o Senhor? Eu preciso orar com o meu filho. Eu preciso contar histórias da Bíblia para o meu filho. Eu preciso cumprir um papel espiritual que o Senhor nos deixa na palavra dele. Eu preciso que você entenda, irmão, Jesus morreu na cruz, e quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e agora nós temos acesso ao Santo dos Santos. Que lugar é o Santo dos Santos? O lugar onde a presença do Senhor habita. E essa presença, ela pode habitar conosco e em nós 24 horas por dia, se eu quiser. E como essa presença pode habitar em mim? Eu preciso viver uma vida baseada na palavra. Eu não posso me esquecer dos deveres espirituais que eu tenho, porque se eu sirvo ao Senhor, eu preciso entender que eu também caminho por um caminho que é de fé. Não é palpável, mas é de fé. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não vejo o Senhor, mas eu creio que Ele está aqui. Eu não vejo a glória dEle, mas eu creio na glória dEle. Eu não vejo o Espírito Santo, mas eu creio que Ele habita em mim. Nós não podemos nos esquecer dos nossos deveres espirituais. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 5. Eu quero ler esse texto de novo, mas eu quero ler ele agora de uma forma completa. Efésios capítulo 5, quando Paulo está dando conselhos ao casal, e ele vai começar dizendo: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante a esta, mas santa e inculpável. Sabe o que Paulo está dizendo? Marido, você tem o papel espiritual de apresentar a sua esposa diante do Senhor santificada, através do quê? Da purificação da palavra de Deus. Em outras palavras, você precisa ler a Bíblia com a sua esposa. E quando você colocar o propósito de agora vai ter culto em casa, antigamente tinha isso, né? Na nossa casa tinha quando éramos crianças. Você pode ter certeza que vai acontecer de tudo para isso não acontecer. Porque é espiritual. Eu sei que no nosso contexto cristão brasileiro, as nossas músicas, eu cresci em uma outra denominação, e a gente ouve as músicas falando que a mulher é a mulher que ora, a mulher que é a mulher de oração. Nós temos tantos movimentos. Mas a Bíblia diz que o sacerdote da casa, o marido, ele santifica a sua esposa através da exposição da palavra. Você é o sacerdote da sua casa. E como sacerdote, você tem o papel, como diz a palavra, de oferecer a sua casa em santidade através deste compromisso de santificar a sua esposa através da palavra de Deus. O Senhor está aqui nos admoestando sobre esse princípio. E para me terminar essa parte, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. O Senhor, dando instruções a Moisés e ao seu povo, diz: ensine-as com persistência a seus filhos, o que é a palavra do Senhor. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Irmãos, a palavra do Senhor, ela não pode ser um enfeite da nossa história, nem da nossa cama. Você consegue entender isso? A seriedade disso, amém?
como o Senhor está nos conduzindo. E por que isso? Porque nós já vivemos um reino, nós vivemos um sistema, mas o Senhor nos convida a viver o reino dele, a fazermos parte desse reino. Mas o Senhor também tem um conselho específico para nós mulheres. Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. É natural. Por mais que nós temos tantos contextos familiares, mas é natural que a mulher viva a maior parte do tempo com seu filho, somente quando ainda está na infância. Esse ensino, Salomão está nos instruindo. Não despreze o ensino de sua mãe. Você entende, querido, o seu papel? Você mãe, você tia, você vó, que já criou seus filhos e agora tem contato com seus netos. Você lembra do discípulo amado de Paulo, chamado Timóteo? Paulo vai exaltar a fé daquele jovem e vai dizer: eu quero louvar a Deus por sua fé, Timóteo. Essa fé que antes estava na sua avó, Lloyd. É alguém que passou a fé para aquele jovem, quando este jovem não tinha um pai cristão. Porque o ensino foi passado de geração em geração. O Senhor colocou essa palavra no meu coração para nos fazermos refletir nessa noite. Você tem certeza da fé que está sendo estabelecida na vida do seu filho através de você? Ele sabe sobre o Sonic, ele sabe sobre tantas outras coisas que eu não vou passar vergonha aqui, porque eu passo vergonha, né? Essa não é a minha grandeza. Mas o seu filho sabe quem é Josué, quem é Jefité, quem foi Paulo, quem foi Jesus, qual o propósito dele. Seu filho adolescente sabe qual é o papel do Espírito Santo, o que ele faz dentro de nós, para que ele veio à Terra. Porque Deus mandou Jesus para morrer na cruz por nós. Esses ensinos têm feito parte da sua família, da sua casa? Irmãos, eu preciso que você entenda a seriedade disso. Eu estou dentro de uma faculdade federal e eu vejo com os meus olhos a degradação da família. Porque esse amor que a Bíblia está dizendo para nós essa noite de 1 Coríntios, que é um amor sofredor, que é um amor que perdoa, que não guarda mágoa, não é o que está sendo ensinado nas escolas, muito menos nas universidades. E se você não preparar o seu filho para isso, ele vai se perder lá. Porque nós vemos relatos de tantas pessoas que vão e se perdem. Se você ensinar no caminho, o Senhor vai te ajudar com que esse filho longe de você permaneça. Mas para isso eu preciso entender o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que eu preciso buscar o Senhor, em primeiro lugar o Senhor, e a sua justiça, e as demais coisas elas são acrescentadas. Mas mais do que isso, o Espírito Santo, ele está em nós, para produzir em nós o caráter de Cristo. Como disse Paulo, Cristo em nós, a esperança da glória. E Cristo em mim, ele me faz amar a minha família, lutar pela minha família. E esse amor, que é o título dessa noite, que é o poder do amor em família. Que amor é esse? É um amor que não desiste. É um amor que não abre mão. É um amor que não se afasta dos princípios da palavra. E só uma casa alicerçada em Jesus é capaz de transformar uma sociedade perdida. Você não tem poder de influenciar o outro. Se a sua casa for uma casa que tem o título de cristão, mas não viver com Jesus. E o Senhor disse no Sermão da Montanha: assim brilhem as vossas boas obras diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está no céu. O Senhor quer alcançar aquela família vizinha sua que vive brigando, através da harmonia que sai de dentro da sua casa. O barulho que o Senhor espera que saia de dentro da nossa casa não é uma gritaria, mas é esse barulho de amor. E isso é possível. Eu não estou pregando sobre uma utopia, eu estou falando que Jesus dentro da casa, ele transforma até a minha personalidade para que a minha casa seja uma referência da glória de Deus. E quando isso começa a acontecer? Quando nós nos firmamos na palavra do Senhor.
com amor no meu coração, eu te pergunto: você tem meditado na sua Bíblia? Você tem passado horas com ela? Irmãos, estamos nessa terra caminhando para o céu, amém? Estamos esperando o dia do nosso encontro com o nosso noivo, amém? Só que nós não podemos ser uma noiva que não tem amor pelo noivo. Você imagina o preparo de um casamento de uma noiva que não tem expectativa, não tem alegria? Nós não conseguimos imaginar essa cena. E o Senhor, Ele quer nos encontrar assim. Mas para isso, eu preciso preservar, eu preciso começar a criar dentro da minha casa o hábito de meditar na palavra do Senhor. O Senhor quer fazer parte da nossa mesa. Eu quero convidar minha esposa a vir caminhando para cá. Eu quero profetizar, na autoridade do nome de Jesus, que vai haver paz na sua casa. Abundância de alegria, através da presença do Senhor e dos ensinos que essa palavra pode nos deixar. E talvez você que está aqui criando seus filhos sem a companhia do seu marido, eu quero dizer que você tem o Senhor como seu esposo. Ele é suficiente para te ensinar a fazer com que a sua casa caminhe na direção do céu. Você pode se colocar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. O Senhor está nos instruindo nessa noite porque nos ama. E a intenção do Senhor é que nós saiamos daqui apaixonados por aquilo que Ele tem deixado para nós. Amém? Que o Senhor abençoe sua casa e a sua vida. Que Jesus encontre um verdadeiro lugar para habitar dentro do seu lar e do meu também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, amada igreja. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Eva foi muito feliz aqui. Eu agradeço a Deus por ter me dado essa esposa maravilhosa. E ela foi muito feliz aqui. O Éden era um perfeito. Tudo começou a se definir. A serpente teve um lugar de fala. Quando nós permitimos vozes necessárias, estar num ambiente familiar, aquilo que é jardim de Deus se destrói. Eu quero liberar algo para a sua vida e para a minha. A nossa casa está guardada por Deus. O que nós precisamos entender é que nesse ambiente chamado lar e família, Deus quer ser prioridade total. A Bíblia diz algo muito interessante, só para complementar o que a Eva disse. A Bíblia diz que um dia Jesus vai na casa de um principal da sinagoga chamada Jairo. Sua filha estava enferma e veio a óbito, e Jesus está indo para a casa desse principal da sinagoga. Diz a Bíblia que quando Jesus entra na casa dele, existiam algumas pessoas que naquela época, quando alguém morria, se contratava algumas pessoas para o velório, para chorar e lamentar. Quando Jesus entra naquela casa, o interessante é que todos aqueles que estão naquele ambiente chorando. Jesus diz, a menina não está morta, ela dorme, e todos naquele mesmo ambiente começaram a rir. Mas o interessante é que a Bíblia diz que quando eles tiveram aquela ação, Jesus mandou todo mundo sair da casa. Ele retira todo mundo e diz a Bíblia que fica Pedro, Tiago e João, a mãe da menina e Jairo. Quando Jesus retira todo mundo daquela casa, e só fica Jesus, os pais da menina e aqueles discípulos. Ele diz para aquela menina, levanta. E ela volta à vida. Mas Jesus não fez o milagre naquela casa e aquela menina não levantou. Enquanto primeiro ele não retirou todos aqueles que estavam ali do ambiente. Porque Jesus precisa fazer muita coisa na nossa casa, mas primeiro ele precisa fazer uma limpa. Jesus quer realizar muito milagre no meio da nossa família, mas ele precisa tirar alguns excessos. Quando Jesus retirou todos aqueles que estavam ali, naquele ambiente, e só deixou quem era necessário, houve milagre naquela casa. E o que Deus está convidando a mim e a você hoje é que nós venhamos dar a Ele permissão
de tirar os excessos necessários de dentro da nossa casa. Essa casa está tendo muito entretenimento e pouco oração. Essa casa está tendo muita internet em grande excesso e pouca comunhão. Essa casa está tendo muito filme, muita série e pouco momento de amor e carinho. Então Deus hoje está retirando os excessos. E assim como Ele fez na casa de Jairo, colocou todo mundo para fora e disse: levanta, menina, é o que Ele vai fazer na sua casa. Tudo que não provém de Deus e o que é excesso de carnalidade e de força espiritual maligna, hoje o nosso Deus arranca de lá. E hoje a voz e a ordem dele é para colocar de pé tudo aquilo que está caído na nossa família. Então, se você pode, por favor, dar um sorriso para essa pessoa que está ao seu lado aí e diga: retira os excessos. Deixa Jesus colocar para fora. Deixa Jesus arrancar o que tem que tirar. Porque aí a sua casa vai viver o milagre de Deus. Você recebe isto? Então feche os olhos, por favor. Deus, aí está a nossa vida. Eu quero te entregar, Deus, a nossa casa e a nossa família. Senhor, que essa palavra venha ao encontro ao nosso coração e o Senhor guarde o nosso jardim. Não permita, Senhor, que a serpente venha ter lugar de fala em nossa casa. A nossa casa é tua, nossos filhos são teus. Senhor, eu glorifico a ti porque eu sinto o teu Espírito trabalhando em nosso meio. E eu creio, Senhor Jesus, que a partir de hoje o Senhor está nos fazendo sair daqui com esta convicção, que os excessos, Senhor, serão retirados para que a tua presença se manifeste. Nós queremos lhe pedir, ó Deus, que nós venhamos sair daqui hoje convictos que esta palavra é necessária aos nossos corações. Eu não sei, Senhor, onde precisamos melhorar, mas que teu Espírito nos guie. Porque nós cremos, Senhor, que a nossa casa é tua e nenhum mal sucederá sobre ela. Senhor, Josué um dia disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é isso que nós viemos ao mundo espiritual, que não só eu, mas que toda a minha casa servirá ao Senhor. Queremos te agradecer porque a nossa família é tua, a nossa casa é tua, e receberemos de ti, Senhor, a tua presença. Obrigado por esta noite, Senhor, porque eu sinto neste ambiente o teu Espírito pairar sobre as famílias. Obrigado pela sua graça, pois a nossa casa está guardada por ti. Abençoa nosso casamento, nossos filhos, porque a nossa casa viverá, Senhor, dentro da tua presença. E você que crer, diga: em nome de Jesus. Aplauda o Senhor aí. Agradecemos a nossa conferência.